discute o repasse de verbas do SUS para Santa Catarina. O SUS é o Sistema Único de Saúde. Santa Catarina, dentre os estados da região sul, foi o que ficou com a menor fatia do bolo. Hoje nós estamos na companhia do presidente da Federação dos Hospitais em Santa Catarina, Tércio Casten. Também está aqui conosco o superintendente de Planejamento e Gestão da Secretaria Estadual da Saúde, Walter Gomes. O Conversas Cruzadas recebe também o presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina, Dr. Ciro Sonsini. E também está aqui conosco o presidente do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado federal Edinho Bias. Presidente Tércio Casten, vamos entender o seguinte: Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O Paraná vai receber um investimento de R$ 5.738.000. O Rio Grande do Sul, R$ 4.051.000. E Santa Catarina, R$ 689.000. Qual é a explicação para isso, hein? Nós não achamos. Não sabemos qual é a explicação. Não sabemos se é uma questão ditada pelo Ministério da Saúde ou pelo governo do Estado, ou um acordo entre as comissões, na comissão tripartite, que é uma comissão formada pelo Ministério da Saúde, pelo CONAS e CONASEMS, mas nós estranhamos muito. Estranhamos principalmente a disparidade que existe nesses números aí, que são 689, é praticamente 9 vezes menos do que o Paraná e o Rio Grande do Sul recebem. Tá? Bom, só para entender o seguinte, presidente, a gente está falando de investimento do SUS para Santa Catarina em leitos de UTI do SUS. Tá, esse repasse é um repasse mensal? Isso é para credenciar novos leitos de UTI. Nós já temos vários leitos, na verdade temos 745 leitos de UTI no estado instalados. Tá, isso aí para os novos? Isso para os novos que já estão instalados. UTIs que Quantos já credenciados? Não, nós temos 745 leitos de UTI no estado. 155 são públicos, de hospitais públicos, e 590 são privados, de hospitais privados, filantrópicos e não filantrópicos. Desses 590, deputado, que são disponibilizados pela rede privada, filantrópica ou não, 456 são para o SUS, isso quer dizer 77,29%, que somados aos públicos, 21%, daria 456 mais 155, daria mais ou menos uns 600 leitos disponíveis ao SUS em Santa Catarina. E esse valor, presidente, ele é um valor semestral, mensal, anual? Não, anual. É um valor anual. Anual. Então seriam 4 ou 5 leitos que estariam sendo do Hospital Nereu Ramos, que estariam sendo credenciados para atender ao SUS também. Sim, e aí... Mas são leitos, veja bem, Renato, são leitos já instalados. Leitos existem. Existem em Santa Catarina 35 a 40 leitos já instalados de UTI que não estão credenciados, estão lá parados sem utilização. Agora, presidente, aqui está sendo respeitado a proporcionalidade, o tamanho do estado, esse tipo de coisa? Não acredito, porque olha, eu posso dar exemplo aqui, ó. Pernambuco, nós estávamos falando lá fora, São Paulo, que recebeu a metade, praticamente 53 milhões, tá? Mas Pernambuco é um estado, eu não sei a população de Pernambuco. Está aqui, 8 milhões de Pernambuco tem. Santa Catarina tem 6 milhões. Pernambuco ganhou 15 milhões, 251 mil. Então não existe proporcionalidade nisso. Quantos leitos tem em Pernambuco? Não sei, isso não poderia lhe dizer, deputada, que eu não sei. Mas então essa proporcionalidade aqui é muito diferente, quer dizer, não existe proporcionalidade quanto ao tamanho do estado, quanto à população. Pois é, agora é um negócio difícil de entender, né? E, quer dizer, não sei se é tão difícil, né? Talvez em função dessa relação a gente consegue entender, superintendente de Planejamento e Gestão na Secretaria da Saúde, Walter Gomes, por que o eleitor, antes da última majoritária, ele disse que saúde era a prioridade do novo governante, deveria ser a prioridade do novo governante, no caso, Raimundo Colombo. Quer dizer, a nossa saúde vai mal. Será que também a explicação não está aí? Na verdade, não é exatamente como se apresentam os dados dessa forma, Renato, sabe?
Respeito aos números do Dr. Técio, mas os nossos números são um pouquinho diferentes. Nós temos hoje, na verdade, em Santa Catarina, 577 leitos, até parecido com seus números, né? Cadastrados no Sistema Único de Saúde, especificamente no que se refere aos valores que foram aí colocados. Nós tivemos, no ano passado, o envio de somente 5 leitos para cadastramento junto ao Ministério da Saúde. O que quer dizer isso, hein? Isso significa o seguinte: nós temos em processo de habilitação em Santa Catarina hoje em torno de 35 leitos com alguma coisa pendente. A mais, né? A mais, claro. A mais do que aquilo que nós temos, né? Então, na verdade, assim, vários hospitais nossos, e aí, sem demérito nenhum, aquilo que o governo federal repassou para a gente, porque nós, eu digo o Estado de Santa Catarina, a sua rede própria e privada, não encaminhou ao Ministério da Saúde uma solicitação maior do que aquela que foi concedida. Não encaminhou justamente por quê? Porque nós temos pendência na documentação desses hospitais. É mesmo? É que verdade. tipo de pendência? Olha, tem várias coisas, posso citar algumas para você aqui, por exemplo, alguns relatórios de fluxo de funcionamento, alguns relatórios, contratos de prestadores de serviço, alguns equipamentos que deveriam ter nas UTIs e não tem. Isso por conta desses leitos que está sendo solicitado. Como é que é o procedimento disso junto ao Estado? O Estado, na verdade, faz uma vistoria prévia antes do encaminhamento ao Ministério da Saúde. E nessa vistoria que foi feita, foi constatado essa pendência de alguns documentos. Quando foi feita a vistoria? É feito permanentemente, deputado. Na verdade, depende da solicitação da unidade em questão, né? Então, nós fizemos essas vistorias, estamos hoje em processo de credenciamento de 35 leitos. Esses 35 novos leitos de UTI, na verdade, a gente não fala mais em credenciamento, falamos em habilitação. Em habilitação desses 35 novos leitos, existe alguma pendência em relação a eles. Alguns desses leitos estão sendo encaminhados, foram solucionados ao longo desse processo essas pendências, e estão sendo encaminhados ainda esse mês. Nós temos 2 hospitais que estão sendo encaminhados e a expectativa de no próximo mês, após ter passado na CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, onde participam gestores municipais e o gestor estadual, após a aprovação na CIB, mais um hospital. Então a gente acredita que deva ficar pendente para a habilitação do Ministério da Saúde em torno aí de 20 leitos a partir da habilitação desses que estão já com a sua pendência sanada. Agora nós fizemos desculpe, Renato, mas nós fizemos uma pesquisa entre os nossos associados da Associação e da Federação de Hospitais e a respeito dessa questão da documentação. E eles garantem para nós que mandaram que a documentação está tudo ok. O que nós achamos estranho também que esses leitos já existentes, como o Dr. Waldo falou, no Estado, o governo do Estado está bancando muitos através de pagamentos administrativos. É verdade. Quando o próprio governo do Estado poderia estar tirando esse ônus das suas costas com esse credenciamento, essa habilitação pelo Ministério da Saúde. E por que não acontece isso? Então, quer dizer, é um negócio curioso. Quer dizer, o hospital disse que está tudo ok com a documentação. Aí o Estado disse que não está ok, e por isso o governo federal não habilita. Tá um jogo meio confuso, né? Na verdade, eu vou assim, a regra do jogo, Renato, vamos dizer assim, está estabelecida numa portaria do Ministério da Saúde, onde determina ali o que deve ter, o que é necessário ter para habilitar esses leitos de UTI. Eu achei aqui o meu rascunho aqui, onde vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, não gostaria de citar o hospital aqui, acho que não é o caso, mas um determinado hospital do Estado, por exemplo, foi constatado que o médico técnico responsável por aquela UTI não reside no município. Esse, por exemplo, é um impedimento para que se habilite junto ao Ministério da Saúde. Por reconhecer a carência de leito que nós temos no Estado, o Estado de Santa Catarina
aprovou, junto com os gestores municipais, que enquanto estiver nesse processo de habilitação, o Estado assume o pagamento administrativo desses leitos. Então, mesmo que ainda não que esteja em processo de habilitação, que tenha alguma pendência, enquanto aquelas pendências não forem sanadas, o Estado assume para que, na verdade, a população não seja prejudicada em função de alguma pendência que tenha naquela UTI que está sendo habilitada. Sim. Importante que se diga também que o Ministério da Saúde só cadastra novos leitos de UTI a partir do momento que esses leitos já estão em funcionamento. Então, normalmente, esses leitos entram em funcionamento como privados ou prestadores de serviços de saúde complementar. Após eles formarem uma série histórica, isso é encaminhado ao Ministério da Saúde, junto com o resto da documentação, e aí então esses leitos são habilitados. Então, estar habilitado significa que o governo federal vai pagar a conta? Exato, paga 80% da conta. Sim. 20% da conta quem banca de qualquer forma é o Estado de Santa Catarina. Sim. Bom, deputado, de que forma o nosso fórum parlamentar vai estudar este caso, até para a gente, enquanto sociedade, entender o que está acontecendo. Se o problema é de documentação, se o problema é falta de dinheiro, se o problema é falta de representatividade política, para a gente entender o que está acontecendo, né? Boa noite. Bom, boa noite, Renato. Boa noite a todos os telespectadores da TV Com. É um prazer estar participando aí mais uma vez de um assunto diferente do que nós já tratamos anteriormente no programa Conversas Cruzadas. Também os meus colegas de debate aqui, o Walter Gomes, que representa o Dr. Dalmo, que é secretário de Estado da Saúde, o Dr. Tércio Caster, que é o presidente da Federação dos Hospitais, com quem participei recentemente de uma reunião com os representantes do Estado todo dessa área hospitalar, e também aqui o Ciro Vieira Gassoni, que é o vice-presidente do Sindicato Médico do Estado de Santa Catarina. Bom, primeiro, eu fui pego de surpresa quando tomei posse do comando do Fórum Parlamentar Catarinense, dia 22 de março, com a presença do Dr. Tércio e outras lideranças da área da saúde em Brasília. Naquele dia mesmo, nós temos um papo, conversamos, e me convidaram para participar de uma reunião aqui do hospital. E participei da reunião e saí dali perplexo, escutei e assumi o compromisso de levar esse assunto também para os demais colegas. Somos 16 deputados e 3 senadores, e independente disso, de reunião, que nós estamos voltados lá com reforma política, reforma tributária e principalmente o Código Florestal, além das medidas provisórias do governo. Então eu, inicialmente, representando o Fórum, já tomei a iniciativa, solicitei audiência com o secretário executivo. Porque eu costumo, nesses casos, onde envolve questões, discussões técnicas, eu gosto de ir no secretário executivo, chama lá os responsáveis de cada área, eu faço isso com todos os municípios, aliás, com todos os ministérios, e depois a gente vai ao ministro, que nós já vamos amparados, discutidos, com detalhes e tal. Então já solicitei, faz já uns 10 dias, o secretário viajou, pediu para aguardar um pouco, também eles estão estudando também para dar uma resposta, e também já tomei a iniciativa ontem, quando estava lembrando, quando fui convidado a participar deste programa, de já me antecipar uma audiência com o ministro. Né? Sabe que é mais fácil eu ir ao ministro que os próprios técnicos, porque em função dessa dúvida, desse detalhe. Sim. E nós vamos cobrar isso. Né? Por que essa diferença? Bom, mas o estado de Santa Catarina, como você abriu, é o menor estado. Tudo bem. Se é o menor estado de extensão territorial e o menor estado também em número de habitantes, é uma coisa. Mas a diferença... É enorme, né? Com o que o doutor Tércio relatou aqui, eu ouvi e vi na reunião que tive com eles, não pode ficar assim. Agora, eu tenho que confessar, eu próprio desconhecia, né? Por isso que existem essas reuniões. E, brevemente, o doutor Tércio, como presidente, me procurou, e todos estão convidados, nós estaremos no Ministério da Saúde discutindo essa questão de perto e encontrar uma saída, no mínimo, equilíbrio. Claro, é o que se busca, né? A gente vai para o intervalo, eu quero saber, para daqui a pouco, a opinião do Dr. Ciro, que é o presidente do Sindicato dos Médicos, qual é o tamanho desse problema, e até para a gente entender o seguinte, está faltando leito de UTI ou não para o SUS aqui em Santa Catarina? Até já.